A mulher ela é mais forte do que o homem. Já reparou as mulheres casadas? Maridão está com uma gripe, dá quase para chamar o coveiro. Ele não levanta, ele fica bem, estou com gripe. E bem vem com chá, e bem vem com sopa, e bem vem com comida, e bem faz massagem, e bem dá remédio, e essa gripe não passa. E malemar ele abre o olho, ele abre a boca só para pedir. E se deixar, ele permite que a gente dê o chá na boca dele. Não é? Se a gente não falar para ele, pega, ele fica espera, não fica? A mulher está com gripe, ela levanta, ela passa, ela arruma a criança para ir na escola, ela põe a roupa no varal, a mulher é mais forte que o homem. E por que nós buscamos tanto tratamento na nossa mente mais do que o homem? Porque o homem ele é seguro naquilo que ele quer. Nós mulheres precisamos ser seguros naquilo que nós queremos.